Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Queridos, Deus me deu um tema nessa noite, 7 lições acerca da pesca maravilhosa. Vamos ler o capítulo 5 de Lucas, verso 6, a Bíblia diz assim: E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Vamos orar? Senhor Deus, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, a Bíblia fala acerca dessa história bastante conhecida, famosa, profetizada, pregada, ministrada sobre a vida dos crentes, que Jesus, no verso 1, ele estava pregando a palavra de Deus, ensinando acerca do reino de Deus, e a Bíblia diz que a multidão começou a apertá-lo. A palavra então diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Verso 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus ele estava sendo comprimido aqui pela multidão. Eu creio que Jesus começou a dar passos para trás, de costas, começou a entrar, comecinho ali do lago ali, molhar os pés, e de repente ele olha para Pedro ali, e conhecendo todas as coisas, resolveu pedir emprestado o barco de Pedro. Então eu aprendo aqui uma primeira lição, amado. Jesus está a par da minha e da tua situação. Muitas vezes, quando nós estamos passando o dia da dificuldade, amado, que não tem quem escapa desse dia da dificuldade, dia mal, nós pensamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos não, amados. Amém? Eu lembro que muitas vezes coisas maravilhosas aconteceram na minha vida, sem antes até de conhecer Jesus Cristo, ter aceitado Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Essa tão grande bênção, de Jesus ter me escolhido como servo. Então preste atenção na primeira lição, e são 7, tá? Vai anotando aí. Jesus está a par da minha e da tua situação. Verso 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, amados, eu imagino aqui nesse verso 3 que Jesus ele entra no barco de Pedro, pela permissão de Pedro, e Pedro gentilmente manuseia aquele barco também, tira um pouquinho ali das margens. Eu imagino aqui que Pedro ele foi muito gentil, amados, porque ele estava cansado, com fome, tinha contas para pagar, queria tomar um banho, chegar em casa, comer alguma coisa e dormir certamente. E de repente, o que acontece aqui, amados? Segunda lição, Deus tem por costume provar a nossa obediência quando tudo vai mal. Muitas vezes é no momento da dificuldade, da luta, amados, da falta, é que Deus nos prova. Como aconteceu lá em 1 Reis capítulo 17. A viúva, com 2 gravetos nas mãos, Elias olha para ela e diz assim: traz um copo d'água para mim. Quando ela está indo buscar, ele diz: traz também um bocado de pão na tua mão. Ela pega os gravetinhos, mostra para o profeta e diz assim: tá vendo esses gravetos aqui? É para fazer a última refeição, para que eu e meu filho venhamos a comer e depois nós vamos morrer. Elias, na direção de Deus, amados, porque Deus estava provando a fé daquela mulher, diz assim para ela: faça como você está falando, mas primeiro faça um pedaço, um bocado de bolo e traz aqui fora para que eu coma da tua mão, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija faltará, até que o Senhor traga chuva sobre a terra. A Bíblia diz que ela obedeceu e foi abençoada. Amém? Porque Deus nos prova, muitas vezes, na dificuldade, quando parece que nada vai dar certo, quando não há dinheiro, quando não há paz, quando não há alegria no nosso coração. Aí vem uma direção de Deus para nós obedecermos. Então, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de xingar, nós fazemos como Pedro fez aqui, com gentileza, com humildade, com educação, serviu a Deus, foi colocado à prova e passou no teste, foi abençoado. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Terceira lição, amados. Pedro tentou com a sua própria força, uma noite inteira não conseguiu. No outro dia, ele tentou na direção de Deus e venceu. Então, terceira lição, você tentou pela sua força e não venceu. Experimente agora tentar na direção de Deus, que eu tenho certeza que o resultado vai ser semelhante ao resultado de Pedro.
Amém? É na direção de Deus que nós conquistamos, que nós vencemos, amados. Quarta lição. A ótica humana é diferente da ótica de Deus. A nossa é limitada, a de Deus não, amados. Pedro aqui, quando ele responde para Jesus, ele está primeiramente analisando a situação segundo a visão dele, limitada. Só conseguia enxergar o que estava na frente dele. Tinha visto que não tinha pescado nada. Só que Jesus sabia onde é que estava o cardume. Pela própria ordem de Deus, o cardume se aproximou do barco, né? Atraído pela presença de Jesus, porque Jesus ele comanda todas as coisas, é o dono de tudo. Então, saiba nessa noite que o que prevalece é a palavra de Deus, é a visão de Deus, não a nossa. Bom? Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então, quinta lição. É na nossa obediência, amados, que nós atraímos o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Né? Se Pedro aqui ele não obedece à instrução de Jesus, não entra no barco, não movimenta o barco para Jesus, não leva o barco até o meio do lago, lança as redes, né? Ele não tinha pescado nada, tá bom? Ele tinha ido embora, né? Triste, devendo, cansado, né? Mas quando ele resolveu obedecer, cumpriu-se aqui então a quinta lição. É na nossa obediência que atraímos a bênção de Deus para a nossa vida. Obedeça que vale a pena. Verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, ao lado, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Sexta lição. Quem anda com gente abençoada é abençoado. É verdade? Tiago e João, né, obedeceram. E a Bíblia nos ensina que eles foram também abençoados. E da mesma forma, amados, temos o exemplo clássico, é verdade, de Ló. Enquanto estava com Abraão, abençoadíssimo, rico, próspero, muitas tendas, gado, ovelhas, servos e servas, né? Foi só sair de perto de gente abençoada, ir na direção do próprio coração, da visão limitada dele, que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, né? E enquanto aqui que Tiago e João também chegaram, ficaram próximos ali, daqui a pouquinho receberam ali uma chamada também, né, para ajudar ali a puxar a rede de volta, foi todo mundo abençoado. Então vale a pena andar com gente abençoada. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro ajoelhou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então Pedro, quando vê, amado, aquela pescaria, sabendo que a noite inteira não pescou nada, ele falou: isso aqui é coisa de Deus, não é coisa de homem não. E se ajoelhou e adorou o Senhor. E pediu para o Senhor Jesus se afastar dele, porque ele era impuro, ele era um pecador. Jesus santo, né? E Deus, ele reconhece Deus em Jesus ali. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então tinha mais gente ali com Pedro, Tiago e João, amados. E a Bíblia nos ensina ali que todos ficaram maravilhados. Então, amados, eu aprendo aqui, né, uma sétima lição. O propósito de Deus para a nossa vida é maior do que os nossos projetos. Não é verdade? Porque a Bíblia diz aqui, amados, no verso 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Pedro e Tiago e João, qual que eram os projetos, sonhos deles? Né? Empresários de pesca, se casarem, ter filhos. Né? Qual que era o projeto de Deus para a vida de Pedro? Ser um pregador, um ganhador de almas, um pescador de almas, pescador de homens, como diz aqui no texto. Prevaleceu a vontade de quem? A vontade de Jesus. E Pedro, Tiago e João deixaram registrado o nome deles na história. Amém? Então, amados, essa pesca maravilhosa, 7 lições acerca dela, né? Pedro obedeceu no momento de dificuldade, foi honrado e abençoado por Jesus, junto com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Vamos orar? Senhor Deus, grava essa palavra no nosso coração, te agradecemos por ela e te pedimos, meu Pai, que a boa obra que começou na nossa vida, o Senhor venha completá-la, Senhor. E eu quero declarar sobre cada vida que assistiu esse vídeo a bênção da multiplicação e da prosperidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo, trabalho Momento com Deus. Se você gostou desse trabalho simples, curte. Se você puder se inscrever no nosso canal, você vai estar abençoando a minha vida, o meu ministério e dando fôlego para mim continuar com a minha chamada. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima noite.